Vamos lá, a gente está no Daf Yudhet Mudalef, a gente ainda está no mesmo assunto, certo? Com relação a alguém que estava tendo relações com a esposa e no meio do momento a mulher falou que ela ficou menstruada, que ele não pode sair na hora, porque isso aqui também é considerado aná. A gente viu o que ele tem que fazer, ele tem que esperar até o órgão ficar flácido e aí ele pode sair, porque a aná é menor. Essa é a situação. Amarava, falarava, zotomeret. A gente pode concluir daqui. A meshamesh met bearayot. Patur falarava o seguinte: olha, a gente vê que se ele esperar até acabar a vontade, até ficar flácido, ele pode sair. Parece que quando ele faz isso, quando ele sai dessa forma, ele não transgrediu proibição nenhuma. Parece que não tem proveito, não tem aná. Então, falarava, alguém que ele teve relações dessa maneira, meio complicado, mas de qualquer jeito, se alguém teve relações dessa maneira com uma mulher proibida para ele, com araiota, ele é patur, porque não é chamado que ele teve aná, mesmo que teve o contato entre os órgãos, já que o órgão do homem está dessa maneira flácido, não tem problema, a priori é patur. Quer dizer, patur não deve fazer isso, mas a priori não é hayav, porque a gente falou que não tem aná. Daí sarkadata hayav, porque se ele fosse hayav, vachamaitama patur, aqui porque ele é patur. Nesse caso, no caso que ele estava com a esposa e de repente ela ficou nidá, porque ele vai ser patur. Mesmo que ele esperou para sair. Se ele esperou para sair e saiu e é patur, sinal de que não tem proibição nenhuma aqui. Senão ele não seria patur, senão ele seria hayav. Talvez ia ser hayav menos, porque ele esperou, mas hayav de qualquer jeito. Responde agora, não, mishum de anusso. Fala, aqui foi um caso em que foi totalmente inesperado. Ele é patur, porque ele não tinha que esperar isso. Como a gente explicou antes, não estava se tratando próximo ao momento do Veset, ou não era próximo ao momento em que ela deveria ficar nidá. Foi totalmente inesperado. Por isso ele é patur, porque é honesto, mas um cara que quer fazer isso, ter relações dessa maneira com uma mulher é proibida para ele, aí é proibido, aí não. Fagmaná e anusso que peresh miad na miniftar. Fagmaná, peraí, você está falando que ele é anusso, foi totalmente inesperado, não está no controle dele? Então para que esperar? Se ele sair no momento em que ela falou, mesmo que ele vai ter proveito, vai ter aná na hora que ele saiu, de qualquer jeito, continua sendo o patur, porque ele é anus. Sempre que a pessoa faz alguma coisa por honest, por falta de controle, de maneira inesperada, ele não tinha controle nenhum da situação, ele é patur. Ou seja, se você define essa situação do que aconteceu com a esposa como uma situação de honest em que não tinha controle, então tanto faz se ele esperou ou não, nos dois ele deveria ser patur. Nanuso, amaleabai, leolam, amalecham, meshamesh met be'arayot, chayav. Olha, não. Pode ser que realmente alguém que tem relações com uma mulher proibida para ele, melechatchila, certo? Uma mulher proibida para ele, de uma maneira em que ele não tá pronto para a relação, ele é hayav, continua sendo proibido, porque tem aná, já que tem um pouco de aná, já que teve o contato dos órgãos, já teve aná, é proibido e é hayav. Ve'acha maitama patur, e aqui porque ele é patur, porque o nosso cara que estava no meio da relação com a esposa e ela ficou nidá porque ele é patur, mexum nosso, porque realmente foi uma situação inesperada, não foi planejado, por isso ele é patur. Veda que parish miada, mai hayav. Isso que você perguntou, peraí, se ele é anus, se ele não tinha controle da situação, não foi culpa dele, então mesmo que ele saiu na hora e teve aná é proibir, não deveria ser hayav, certo? Se é hayav, só é hayav de korban quando fez uma coisa que foi beshoguei, foi sem querer. Mas aqui está me falando que foi no momento em que ele era anus, não tinha a mínima expectativa, não era o momento dela ficar nidá. Então está falando que ele é patur, certo? Se ele esperou, ele é patur. Se ele esperou, ele é patur. Por quê? Não porque não tem aná, e sim porque ele é anus, porque ele não teve controle da situação. Então, mesmo se ele saiu na hora, ele deveria ser patur. Responde abaixo. Fala o seguinte, olha, mesmo se ele espera para sair, ele ainda tem uma aná, só que uma aná pequena. Então, na pessoa que o cara que está tendo relações com a esposa, ela ficou nidá, entre ter uma aná merubá, uma aná grande, um prazer grande de sair na hora e uma aná pequena de esperar um pouco, ele tem que esperar, certo? Já que ele tem que esperar, e mesmo que ele vai ter um proveito pequeno, ele é patur, porque ele é anus, não foi uma situação planejada. Mas alguém que ele decide ter relações com a mulher proibida para ele dessa maneira, mesmo que a aná é menor, continua sendo proibido. Aqui ele tem que escolher entre a aná grande e a aná pequena. Uma aná grande é proibida, ele tem que esperar ter uma aná pequena só, certo? Diminuir a situação. E aí ele sai. Mas fazer isso lechatchila com mulher proibida é proibido. Amarlei Rav Bar Hanan Labayim, Ken Matzina Rukau Ktsara Benida. Falou Rav Bar Hanan para Abai o seguinte, olha, então a gente encontra o din de Rukai Ktsara com relação a Nidá.
Haruká significa que ele tem que esperar muito, Ktsará significa que ele tem que sair na hora, certo? Então, a priori, fala Rav bar Hanan, essa pessoa que está nessa situação, em que no meio da relação a mulher ficou nidá, ele tem duas opções para sair, ou sair na hora, que é um tempo curto, ou esperar bastante e aí sair. E a gente falou que ele tem que esperar para sair, certo? Tem que esperar um tempo lá para poder sair com o órgão flácido. Então, a gente encontra o conceito de Haruká e Ktsará, curto e longo, com relação a Viana, a gente viu na Mishnah, para Mikdash, a gente viu que na nossa Mishnah está escrito que no Beit HaMikdash tem din de Arukai Ktsara, tem a saída curta e a saída longa, mas com Nida a priori não. Responde Agmará, ela Mishum de Lodam. Fala Agmará, não, é diferente. Aruchá de Acha, Ktsará de Atam, Veruchá de Atam, Ktsará de Acha. Fala Agmará, não, aqui é o Furra, aqui é o contrário. Lá, a saída curta é a permitida e a saída longa do Beit HaMikdash é proibida. Aqui é o contrário. Sair rápido, que é curto, é proibido, porque ele tem que esperar. Ficar bastante tempo, ficar mais tempo e sair a saída longa, aí é permitido. Então, já que é o inverso, a nossa Mishnah não trouxe como compatíveis. Por isso a nossa Mishnah não falou com relação a isso, com relação a Nidá. Matkifla Ravuna Bred Rav Natan, perguntou Ravuna, filho de Rav Natan, no Miyamar Abai, Anusso. Abai explicou, olha, por que o cara que estava tendo relações com a esposa, ela ficou Nidá? E ele tem duas opções, ou sair na hora ou esperar. E a gente falou que ele tem que esperar para sair com uma maná mínima, e mesmo que tenha uma maná mínima, ele é patur, porque ele é anus, porque foi inesperado, não era o momento que ela tinha que ficar nidá. Será que a Bai realmente falou que ele é anus? Ama bechelosa muchlevista camrina. Então, a priori, em qual momento está se tratando? Está se tratando no momento em que está longe do Vese, está longe do momento em que ela tem que ficar nidá, certo? Já que está longe, foi totalmente inesperado, por isso ele é patur. A Bai falou que o marido que saiu nessa situação, ele é Hayav Shtaim, ele fez duas proibições. Uma, porque ele teve relações com ela próxima ao momento do Veset, que ela teria que ficar nidá, e uma por ter saído rápido, ter saído na hora, certo? A Baia falou que é Hayav duas, ou seja, a Baia explica que o contexto é o momento em que era próximo do momento do Veset em que ela deveria ficar nidá. Então, se for assim, porque para a Baia ele é anus. Anus é quando é longe desse momento, aqui é próximo. Amabesamur levistaskinan, certo? Se ele for que é Hayav 2, então é próximo. Responde Agmará, que Itmar de Abaye be'alma Itmar. Fala, mas não, Abaye falou duas coisas. Uma coisa, Abaye falou sobre o marido que tem relações com a esposa próximo ao momento do Veset, próximo ao momento em que ela tem que ficar nidá. Lá, ele fez uma proibição, ele deveria ter esperado, não deveria ter tido relações naquele momento, porque tinha o risco dela ficar nidá. Por isso, se ela ficou nidá, ele é hayav, porque ele é shogeg, não é anus. O nosso caso é um caso diferente, um caso que estava no meio do mês, estava longe do momento dela ficar nidá, e ela acabou ficando, nesse caso é anus. Nesse caso, entre sair logo e esperar, ele tem que esperar. E mesmo que tenha uma maná mínima, de qualquer jeito, já que não foi uma época em que deveria ter acontecido, e aconteceu fora de época, ele é chamado de anus e é patur. Ponto. Gaminei Rabi Yonatan ben Yossi ben Lacunia, Rabi Shimon ben Yossi ben Lacunia. Perguntou Rabi Yonatan, filho de Yossi, filho de Lacunia, para o irmão dele, Rabi Shimon, filho de Yossi, filho de Lacunia. Azanar Ebel Namnaim, Minatorá. Aonde a gente encontra na Torá a proibição de ter relações com a esposa Nidá? Assim perguntou Rabi Yonatan. Shakal Kala Patiklei. Perguntou, pegou o Rabi Shimon num pedaço de barro e jogou em Rabi Yonatan. Falou, como assim a Nidá? Como assim a proibição de ter relações com uma mulher casada, uma mulher que está Nidá? Velisham Nidá Tumatá, te crava, um passo me furash. O que você está perguntando? Você me perguntou onde a gente encontra a proibição da Torá de ter relações com a esposa Nidá? É passo que está claro, Velisham Nidá Tumatá, te crava. Qual a sua pergunta? Não, a pergunta é a seguinte: Azarav meshamesh mateorá ve'amralo nitmeti delonifresh miad minala. Na pergunta é a seguinte: não. A pergunta é no nosso caso que a gente tem visto até agora. O cara que estava tendo relações com a esposa enquanto ela estava teorá, longe da época de ficar nidá, ou mesmo perto da época, tanto faz, e no meio da relação ela ficou impura. No meio da relação ela ficou nidá. Da onde eu sei que ele não pode sair na hora? A gente falou que se ele saiu na hora, ele chayav korban. De onde eu sei que ele não pode sair na hora? Qual o passuco proibiu isso? Amar risca, fala risca, amar cá está sendo passuco, vaterri nidata alav. Afilo bechan nidata terre alav.
Desse passuco, a terreno da Ta'alav, parece que a filo bechani da Ta'alav, que mesmo enquanto a mulher está nidá, o marido tem que continuar junto com ela. Agora, peraí, se ela está nidá, é proibido ter relações. Então, em qual situação o marido ele tem que ficar ainda junto com a esposa enquanto ela está nidá? É esse caso. No caso em que ela ficou nidá no meio do tashmish, no meio da relação, ele tem que ficar até que o órgão fique flácido. Aí ele acho que está nascer. A gente vê uma mitzvah tassé. Uma mitzvah tassé dele esperar. Lota seminala, a gente sabe que tem uma proibição de sair. Isso daqui me diz, olha, ele tem que ficar junto com a esposa, uma mitzvah tassé de ficar lá. De onde a gente sabe que ele tem uma proibição de sair? A marafá, para marcar, está assim no passuco, lotikrav nami lotifroshu, dechtiva, omrim, karev, elecha, al tigash, bi kidashticha. O passuco lotikrav, a priori é não se aproximar. Não se aproximar, no passuco, significa não se aproximar, não ter relações com a mulher que está nidá. Mas a palavra lotikrav, esse verbo lotikrav, ele também representa se afastar. Embora lotikrav, geralmente a gente traduz ele como karov, como se aproximar, ter relações. Aqui no caso, fala a papa que lotikrav também pode ser entendido como lotifrosh, não se separar. Por isso, nesse caso, a gente vê que se do meio da relação a mulher ficou nidá, tem uma proibição de se separar, de se afastar dela. Ele tem que esperar até o momento certo para sair. Então, a gente vê daqui também um lotase, uma proibição do homem sair nessa situação. Então, fala que está escrito na Braita o seguinte, está escrito no Passuco que Bnei Israel tem que tomar cuidado, azará, certo? Tomar cuidado com tumá, com relações proibidas, com relações que geram tumá. Amar Rabeshaya, Mikan Azrael Bnei Israel, Shefreshum Neshoteim, Samuch Levistan. Fala Rabeshaya, certo? A primeira vez que o pastor está falando sobre relações proibidas, sim? Deixa eu ver o que passou aqui. Deixa eu ver o grande. Não, bom. Só esse passo, tudo bem. Esse passo fala a priori. Ele vem falar que a pessoa tem que tomar cuidado para não ter relações que têm impureza. Então, se a mulher está nidá, por exemplo, não pode ter relações com a mulher nidá. Mas, aprende a deixar desse passuco, que o passuco vem dizer, não só que você não pode ter relações no momento de impureza, você tem que tomar cuidado para não acontecer de ter relações no momento de impureza. Isso significa que o quê? Daqui a gente aprende, daqui a gente aprende que tem uma obrigação da Torá, da pessoa não ter relações com a esposa, mesmo quando ela está próxima ao momento do Vesset, próximo ao momento em que ela vai ficar nidá. Ou seja, não só quando ela está nidá é proibido ter relações, mesmo próximo do momento dela ficar nidá é proibido, vê cama quanto tempo antes, certo? Digamos que ela tem lá o calendário dela, ela tem a tabela, ela tem que ficar nidá no dia 29. Então, há quanto tempo antes já é proibido? Amaraba oná. Oná é um dia ou uma noite, certo? São 12 horas. Então, se ela vai ficar nidá à noite, também no dia anterior é proibido de ter relações. Então, se de acordo com a tabela dela, vai ficar nidá no dia 29 à noite, no dia 29 de dia já é proibido, certo? Desde o amanhecer. Então, isso ela vai ficar proibida no dia 29 de dia, então no dia 28, do 28 para o 29, durante a noite é proibido, certo? É a Oná, são as 12 horas, o dia ou a noite, próximos à Oná, na qual ela vai ficar nidá. Então, se ela vai ficar nidá de dia, é proibido na noite anterior, se ela vai ficar de noite, é proibido no dia anterior, certo? Essa é a proibição do passuco, que mesmo que ela ainda não está nidá, ela está próxima disso, já tem que tomar cuidado. Todo mundo que ele não faz isso, ele não se distancia da esposa, quer dizer, ele não deixa de ter relações no momento em que está próximo ao Vesset, nessa Oná, que é próximo ao momento que ela tem que ficar nidá, a fila vinlo banim que bnei Aaron, mesmo que ele tenha filhos como Aaron a Cohen, filhos tzadikim, metim, os filhos acabam morrendo porque ele não tomou cuidado com isso. Certo? Porque o passuco que falou da proibição, do cuidado que a pessoa tem que ter para não ter relações com a esposa próximo ao momento do Vesset, está escrito depois a Achreimot, tem logo depois a parashá de Achreimot, que fala sobre a morte dos filhos de Aaron, a proximidade dos psukim, o pasuk que fala, olha, toma cuidado, não pode ter relações com a esposa próxima ao momento do Vesset, está próximo, está junto, está do lado do pasuk que fala sobre a morte dos filhos de Bnei Aaron, para dizer que quem não tomar cuidado com isso, pode acontecer com ele isso. Todo mundo que ele evita ter relações com a esposa próximo ao momento do Vesset, certo? Nesse momento em que tem chance dela ficar nidá, e ele toma cuidado para
não ter relações com ela nesse momento, pelo risco dela ficar nidá, ele tem filhos homens, tem a brachá de ter filhos homens. Se ele toma cuidado para separar entre o tamei e o tahor, entre o momento permitido e o momento proibido, certo? Para não ter relações próximo do momento proibido, ele tem um passo que está próximo, Isha que Zahar, que a mulher tem um filho homem, vem dizer que quem toma cuidado com isso, ele tem a brachá de ter filhos homens. Rabbi Shimon ben Levi amar, avim lo banim reuim leorá. Rabbi Shimon ben Levi fala que ele tem filhos que são reuim leorá, que eles vão ser Talmidei Chachamim aptos de ensinar Torá. Dertiv leavdil ou leorot. Porque está escrito no passuco também, leavdil ou leorot, nesses psukim, na proximidade dos psukim. Amar Rabbi Chia bar Abba, amar Rabbi Yochanan, kol avdil ala yain bemotzei Shabbatot, avim lo banim scharim, dertiv leavdil ben hakodesh ben hachol, וכתיבתם להבדיל בין הטמא ובין הטהור, וסמיך לאישה כילדה. Rabbi Chia bar Abba fala em nome de Rabbi Yochanan sobre outro ponto, alguém que ele faz Avdalá Motzei Shabbat com vinho, certo? Alguém faz a Motzei Shabbat, Avdalá não precisa ser exatamente com vinho, pode ser com cerveja, pode ser com, que é chamado de Hamar Mediná, uma bebida importante na cidade, mas alguém que ele makpid de fazer justamente com vinho, Motzei Shabbat, ele tem filhos homens, porque está escrito nos psukim, a proximidade dos psukim, Leavdil ben hakodesh ben hachor, que é relacionado a Avdalá, Leavdil ben hatameu ben hatahor, vesamich leisha ki tazria, certo? Para diferenciar entre o tamei e o tahor, que seria entre o Shabbat e a semana, e está escrito na continuação, Isha ki tazria ve'aldá zahar, que a mulher tem filhos homens, da proximidade dos psukim, vem dizer que quem toma cuidado, quem faz Avdalá com vinho da melhor maneira possível, ele tem brachá para ter filhos homens. Rabbi Shimon ben Levi amar banim reuim leorá. Rabbi Shimon ben Levi fala a mesma coisa que ele falou antes, que ele tem filhos que vão ser Talmidei Chachamim a ponto de poderem ensinar e definir a halachot. Dertiv leavdil leorot. Certo? A mesma drachá do passuco. Amar Rabbi Binyamin bar Yafet amar Rabbi Elazar, kol mekadesh asmo beshat hashmish, avim lo banim scharim sheneimar, veitashem veitem kedoshim, vesamech leisha ki tazria. Rabbi Binyamin bar Yafet traz nome de Rabbi Elazar. Outra maneira de ter filhos homens é a pessoa que ele mekadesh tatzmo beshat tashmish, que ele tem a relação dele com a esposa é feita betzniut, não é feita de uma maneira, obviamente não em público, mas é feita de uma maneira com mais cuidado, mais escondida, com mais tzniut, com mais recato. Isso daqui traz para ter filhos homens. A gente viu na Mishnah, voltando agora para a Mishnah, para as alachot de Tumá e Taharat Beit HaMikdash, a gente viu que de acordo com Rabbi Eliezer e de acordo com Rabbi Akiva, só tem korban a pessoa que esqueceu que estava impura. Mas se a pessoa sabia que estava impura e esqueceu que aquilo era o Beit HaMikdash, não tem korban. Korban é sobre a pessoa que esqueceu que estava impura. Agora, Rabbi Eliezer falou, os dois falaram exatamente a mesma coisa na Mishnah, certo? Eles falaram a mesma coisa. Rabbi Eliezer falou que alguém que ele se impurificou pelo Sheret e esqueceu da impureza, ele tem korban. E Rabbi Akiva falou que o korban é só para quem esqueceu da impureza e não para quem esqueceu do Beit HaMikdash. A priori falaram a mesma coisa, mas Beinai, qual a diferença entre os dois? Por isso pergunta a Gemara. A Marchiz e a Sheret Lemvelai Kabeinai. Fala aqui que é o seguinte, a diferença entre a Blazer que falou que se ele esqueceu que ele se impurificou para o Sheret, ele tem korban, mas não se ele esqueceu do Beit HaMikdash, e Rabbi Akiva que falou que se ele esqueceu que ele estava impuro, ele tem korban, mas não se ele esqueceu do Beit HaMikdash, a diferença é se ele não sabe como ele se impurificou. Se tinha, por exemplo, um sheret e uma nevelá, tinham dois tipos de impureza, o Kohen sabe que ele está impuro, e esqueceu essa impureza e entrou no Beit HaMikdash. Agora ele não sabe como ele se impurificou. Rabbi Eliezer savar baina nadedai besheret itmei benevelá itmei. Rabbi Eliezer sover que ele tem que saber o que causou a impureza. Ele tem que saber se ele se impurificou por causa de um sheret ou se ele se impurificou por causa de uma nevelá. Então Rabbi Eliezer falou, olha, alguém que ele se impurificou, falou na Mishnah, alguém que se impurificou por um sheret e esqueceu, ele é Hayav Korban. Parece que ele precisa saber qual tipo de impureza específica causou para ele a impureza. E Rabbi Akiva falou, não, alguém que estava impuro e esqueceu, não importa se ele sabe o que causou a impureza, se foi Sheret ou Nevelá. Rabbi Akiva falou, Lobaina de Kivander, de Itmar, Rabbi Akiva falou, ele não precisa saber exatamente como chegou a impureza, se foi porque ele encostou no Sheret ou porque ele encostou numa Nevelá. Kivander Yada de Itmar, se ele sabia que ele estava impuro, Baolam, Lotzarich Besheret Itmei Benevelá Itmei. Ele não precisa saber exatamente o que causou a impureza dele. Vechenamarula, assim Ula também explicou a discussão entre eles, não só Risca explicou a discussão assim também Ula explicou. Sheretzu Nevelai Kabenayu, de Ula Rame, agora como Ula chegou nessa conclusão, que a diferença entre
Como a gente sabe que Ula também explicou dessa forma, que de acordo com o Rabi Eliezer, ele tem que saber o que causou a impureza, e de acordo com o Rabi Akiva, não, se ele saber que ele estava impuro e esqueceu, ele traz Korban, porque Ula compara duas fontes de Rabi Eliezer, de Rabi Eliezer Meshanei. Ele compara duas fontes e traz uma resposta que nos ensina que assim ele interpretou a opinião de Rabi Eliezer. Quais são as duas fontes? Uma fonte é a fonte que a gente trouxe agora, certo? Em que Rabi Eliezer falou que se ele não sabe que ele se impurificou por um sheret, especificamente ele não sabe o que causou a tumá, ele não tem korban. Ura se perguntou, será que para Rabi Eliezer realmente tem que saber o que causou a impureza? Urmin, a gente estudou em outro lugar, na Mishnah em Kritut. Na Mishnah em Kritut está escrito o seguinte: se alguém ele tinha na frente dele duas carnes proibidas, uma era Helev e uma era Notar, certo? Ou ele transgrediu um Hag, agora ele não sabe se ele transgrediu Shabbat ou transgrediu Yom Tov. Ou ele teve relações com uma mulher proibida, ele não sabe se essa mulher proibida era a esposa que estava nidá ou era a irmã. Quer dizer, ele fez uma proibição e ele não sabe exatamente qual o detalhe da proibição, é exatamente a mesma proibição, como é o proibido, ou Helev ou Notar, só que ele não sabe qual dos dois ele comeu. Então, a Mara Blazer fala, Blazer, mas na Pshach, que diferença faz? Helev akal chayav, Notar akal chayav. Tanto faz se ele comeu Helev ou Notar, ele é Hayav. Então, se tinham dois pedaços de carne proibido na frente dele, um pedaço era Helev e um pedaço era Notar, e ele comeu um dos dois, ele traz Korban, mesmo que ele não sabe exatamente qual pecado ele fez. Shabbat Hilel Hayav, Yom Kippur Hilel Hayav. Se ele não sabe se ele Hilel Shabbat ou Hilel Yom Kippur, transgrediu Shabbat ou Yom Kippur, tanto faz. Se ele transgride Shabbat, ele é Hayav Korban. Se ele transgride Yom Kippur, ele é Hayav Korban. Então, que diferença faz? Qual proibição foi? Istonidá Baal Hayav, Achotó Baal Hayav. Se ele teve relações com uma mulher proibida, tanto faz se a esposa nidá ou a irmã dele, as duas são proibidas. Por isso, para Rabi Eliezer, o castigo é o mesmo que ele não sabe qual foi o pecado específico. Amar Rabi Yoshua, e Rabi Yoshua, nessa Mishnah, discorda de Rabi Eliezer. Rabi Yoshua fala, olha, está escrito no Pasuk, Arei Omer, Oda elav chatato asher chata ba. Certo? Rabi Yoshua fala, não, Rabi Yoshua fala, olha, só tem Riu, só tem korban, só tem castigo, se a pessoa sabe qual foi o pecado que ele fez. Ou seja, a gente vê que, de acordo com o Rabi Eliezer, não precisa saber qual pecado você fez. Então, pergunta olha, se de acordo com o Rabi Eliezer, ele tem que trazer korban, mesmo que ele não sabe qual pecado ele fez, ele sabe que ele comeu algo proibido, mas ele não sabe se foi Helev ou se foi Notar, ou seja, não faz diferença qual pecado ele fez. Então, por que com relação a Tumá, o Rabi Eliezer fala que ele precisa saber o que causou a Tumá, se o que causou a Tumá foi Sheretz ou foi Nevelá. A priori, o Rabi Eliezer tanto faz se foi Sheretz ou Nevelá, os dois deixaram ele também, tanto faz o que deixou ele também, igual tanto faz que pecado ele fez, ele sabe que ele fez um pecado, porque ele comeu algo errado, tanto faz se ele sabe se era Helev ou Notar, ele é Hayav, assim também, tanto faz o que causou a Tumá, porque de repente aqui Rabi Eliezer falou que ele tem que saber exatamente qual Tumá causou. Meshanei responde Ula que perguntou a contradição de Rabi Eliezer, את כלשהו, תמיך דכתיב בכל דבר תמי בנבלת שרץ תמי, למה לי? שמאמינה בעינן שדי בשרץ יתמי בנבלה יתמי. Fala olha, a diferença é o passuco. No passuco com relação a pecados que tem korban chatá, está escrito asher chatá. Está escrito, olha, se ele ficou sabendo que ele pecou, ele traz korban, tanto faz qual pecado. Se ele sabe que ele fez algo de errado, ele traz korban. Por isso, lá Rabi Eliezer fala, tanto faz se ele entendeu, se ele sabe se ele comeu Helev ou comeu Notar, se era Shabbat ou Yom Kippur. De qualquer jeito, ele traz korban porque ele sabe que ele pecou. Mas aqui, com relação a Tumá do Beit HaMikdash, está escrito no passuco o seguinte, Bechol davar tamé, está escrito que se ele encostou em qualquer coisa impura, e aí o passuco detalha, Nevelat sheretz tamé, e aí o passuco detalha qual tipo de impureza, se foi um sheretz tamé. Por quê? Lamali, porque o passuco detalhou, se já falou que qualquer coisa impura, que impurifica a pessoa, faz com que ele não possa entrar no Beit HaMikdash, porque eu passo por talhou sheretz, daqui entende Rabi Eliezer, aqui entende Rabi Eliezer, que a gente vê do passo que é importante saber o que causou a impureza. Se não fizesse diferença o que causou a impureza, no passo está escrito Bechol davar também, qualquer coisa impura que encostou na pessoa, ele não pode entrar no Beit HaMikdash, porque o passo detalhou Nevelat sheretz também, para dizer que ele tem que saber o que causou a impureza.
Então a gente vê também que, de acordo com Ula, essa é a Shita de Rabi Eliezer, que para Rabi Eliezer, para ter Hayav Korban, alguém que entrou no Beit HaMikdash impuro, ele tem que saber o que causou a impureza nele, certo? E para Rabi Akiva não, para Rabi Akiva, se ele saber que ele estava também, já é motivo para trazer Korban. Agora fica a pergunta para Rabi Akiva, se, de acordo com Rabi Akiva, por que está escrito o Benevelat Sheretz também? Se para Rabi Akiva não faz diferença o que causou a impureza, se ele sabia que estava impuro, entrou no Beit HaMikdash, ele é Hayav Korban, mesmo que ele não sabe se foi uma Nevelá ou um Sheretz, porque o passuco especificou Nevelat Sheretz também? Rabi Akiva, Idei Debai, למיכתב בהמה וחיה, לכדרבי כתיב נמי שרת. Para Rabi Akiva fala o seguinte, olha, já que a Torá vai ter que especificar Behemá e Hayá, que Behemá e Hayá são tipos diferentes de animais que eu não aprenderia do primeiro din, já que a Torá tem que escrever na continuação especificamente Behemá e Hayá, que tem um limud especial, certo? De Behemá e Hayá, Rebbe aprende algo diferente, uma alahá diferente, já que a Torá tem que especificar Behemá e Hayá para o ensino de Rebbe, então ela escreveu também Sheretz. Na verdade, aqui não sabe escrever Sheretz, porque não faz diferença que impureza a pessoa se impurificou, de qualquer jeito ele está proibido de entrar no Beit HaMikdash. Se ele esqueceu que ele estava impuro, ele é Hayav Korban, mesmo que ele não sabe o que causou a impureza. Não precisava escrever Sheretz. Mas já que tem que escrever na continuação Behemá e Hayá, então ele escreveu também Sheretz. Realmente está sobrando esse passo que não precisava ter escrito, mas ele foi escrito como parte do contexto. Que detalhe do Rabi Ishmael, como a gente encontra essa ideia numa braita do Beit HaMikdash de Rabi Ishmael, que às vezes a Torá escreve alguma coisa, escreve um passuco inteiro a mais para ensinar uma coisa, mesmo que não precisava do passuco inteiro. Às vezes tem partes do passuco que estão sobrando, porque tinha um pedacinho do passuco que era necessário. Assim falou o Tana do Beit HaMikdash de Rabi Ishmael. Kol parashah sheneemra venishnet, sempre que a gente tem uma parashá na Torá, que ela se repete, tem mais um passuco repetido, mais um passuco desnecessário, se tem davat nitchadesh, mas às vezes a Torá escreve uma parashá inteira, um passuco inteiro, para lekadesh uma coisa pequena. Então fala daqui a mesma coisa aqui. A verdade é que não precisava escrever Sheretz, porque não importa qual impureza foi que causou a impureza dele, ele tem korban, se ele esqueceu da impureza e entrou no Beit HaMikdash. Isso que a Torá escreveu Sheretz é porque ela tinha que escrever a continuação do passuco de Behemá e Hayá, e já que a continuação do passuco era importante, então escreveu também Sheretz, certo? O que Rabi Ishmael falou, que às vezes a Torá escreve uma parashá inteira, um passuco inteiro, para ele deixa uma coisa, mas agora você não tem que achar sentido para cada coisinha que está no passuco. Então aqui também Sheretz não está, Sheretz está sobrando, não estava ter escrito, foi escrito por causa do resto. Verableazar, de acordo com o Rablezer, sim, de acordo com o Rablezer, que ele não, no dia anterior da Mishnah de Kritut, que ele não precisa saber qual pecado ele fez, se ele comeu Helev ou comeu Notar, se ele transgrediu Shabbat ou Yom Kippur, certo? Asher Chatá, pecou e pecou, tanto faz que pecado foi. Rabi Yoshua aprendeu da palavra Ba, está ensinando o passuco Asher Chatá, Rabi Yoshua aprendeu da palavra Ba, que ele tem que saber qual pecado específico ele fez. O que Rabi Eliezer fala com a palavra Ba? Se de acordo com Rabi Eliezer não precisa saber qual pecado específico ele fez, para que está escrito na Torá a palavra Ba? Responde a Gemara, prato lemita-sek. Vem dizer que alguém que ele é mitasek, ele é patur. Ou seja, de acordo com o Rabi Eliezer, ele não precisa saber qual pecado ele fez, mas ele tem que ter feito o pecado consciente. Se ele não fez o pecado conscientemente, ele é patur, certo? Mitasek aparece bastante em Achot de Shabbat. Então, por exemplo, no Shabbat tem a proibição de acender luz. Eu não posso acender a luz no interruptor, certo? Se a pessoa sabia que era Shabbat, foi lá e acendeu a luz no interruptor, ele transgrediu o Shabbat bemezid, de propósito. Se ele esqueceu que era Shabbat, ou esqueceu que isso era proibido, foi lá e acendeu a luz, no meio da noite foi no banheiro e acendeu a luz do banheiro, porque estava no meio dormindo, esqueceu que era Shabbat, isso é chamado shogeg, é chamado sem querer, certo? Foi sem querer, você esqueceu que era Shabbat, esqueceu que isso era proibido, mas tem um caso que é chamado mitasek. O que é mitasek? Eu estava entrando no quarto, tropecei, apoiei a mão na parede para não cair, e justo apoiei o interruptor e acendi a luz. Isso daqui não é de propósito, não é nem sem querer, isso é chamado mitasek. Eu estava fazendo outra coisa, eu estava tomando cuidado para não cair, eu pus a mão na parede para não tropeçar e cair, para não cair. Então eu não tinha nem intenção de acender a luz, não queria nem tocar no interruptor. Isso é chamado de mitasek. Isso daqui não é nem shogeg, não é nem sem querer. Esse cara está liberado total, não tem que trazer korban nenhum. Então, fala beleza, a palavra significa o seguinte, olha,
Tanto faz se ele sabe se ele comeu relevo ou se ele comeu notar. Os dois são proibidos, se ele comeu, tá proibido. Mas tem que ser alguém que sabe que estava comendo. Se ele estava andando na rua, tropeçou, caiu de boca num pedaço de carne, comeu um pedacinho da carne, certo? Meio viajado, mas só para ligar esse caso com o caso da carne, aqui ele não fez proibição nenhuma, porque ele não tinha nem intenção de comer. Ele tropeçou, ele caiu, certo? Você estava andando na rua e entrou uma mosca na sua boca. Você não fez nada de errado. Isso aqui é mitasek, farablez e sepatur. O passuco não vem falar que eu tenho que saber que pecado eu fiz. O passuco vem falar que eu tenho que saber que eu estou fazendo algo consciente, não algo que é chamado mitasek. Só para terminar, Rabi Yochanan mashmou dorshim mikabeinayu. Rabi Yochanan fala, olha, não tem discussão entre Rabi Eliezer e Rabi Akiva. A gente falou que a discussão entre Rabi Eliezer e Rabi Akiva é se ele precisa saber o que causou a impureza ou não. Certo? Rabi Yochanan fala, não tem discussão entre eles. Mashmaut dorshim mikabeinayu. A pergunta, a discussão entre Rabi Eliezer e Rabi Akiva é da onde você tira a proibição. Mas não tem, na prática, na prática não tem diferença entre os dois são exatamente a mesma coisa. A discussão é só da onde tirou, qual é a fonte para a proibição. Mas o din, a halakha é a mesma para os dois. De acordo com a outra explicação, não, a halakha é diferente. Para Rabi Eliezer tem que saber o que causou o tumá, para Rabi Akiva não, tem que saber que ele estava também. De acordo com a Rabi Yochanan, para os dois exatamente a mesma coisa, não faz diferença. Também, Mashmot Dorshim Kabenayu, a diferença entre eles é de onde a gente tirou, qual é a fonte do passuco, mas ela é a mesma. Assim a gente encontra que Rav Sheshet nas Mishnayot dele, às vezes ele invertia, ele falava o que Rabi Eliezer falou em nome de Rabi Akiva, o que Rabi Akiva falou em nome de Rabi Eliezer, porque é a mesma coisa. Se for Rabi Eliezer e Rabi Akiva, tanto faz. Os dois falaram exatamente a mesma coisa. Então, paramos por aqui. Escolha.